Evangelho de João. O capítulo é o capítulo de número 21, o último capítulo do livro de João. Se encontra no livro de João, capítulo 21, verso de número 3. Olha só o texto. Verso de número 3. O texto nos diz assim: E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles também: Nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite não apanharam nada. Que texto sublime e que texto magnífico. Quem nos escreve e faz a narrativa desse texto é o nosso irmão João. João esse mesmo, ele era filho de Zebedeu. Eu abro um parente para nós dizermos aqui, não é bíblico, mas alguns debatem e rebatem, que esse João que está narrando essa história também é filho de Maria Salomé. João, ele vai buscar fazer os passos do seu pai. Ele vai se tornar um pescador, assim como seu irmão Tiago, né? Isso você encontra no livro de Marcos, capítulo 1, verso 19 e verso 20. É esse mesmo João, que alguns debatem e traz como texto básico Mateus 27 e verso 56, entre as quais eles dizem que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu se encontravam. Possivelmente nós podemos ouvir dentro do texto sagrado que esse Tiago, irmão de João, era o irmão mais velho, visto que ele sempre é citado primeiro. Como eu disse, João era pescador, ajudava o seu pai na área da pesca. Essa profissão trazia o mantimento, o alimento para dentro da sua casa. A Bíblia diz que antes que João se tornar um discípulo de Jesus, a Bíblia cita que esse mesmo João que eu estou ditando para vocês, ele era seguidor de João Batista. Isso, você pega essa narrativa no capítulo 1 do mesmo livro, livro de João, verso 36 ao verso 37. Eles batem e rebatem que esse João era um seguidor de João Batista. Se esse João era um seguidor de João Batista, eu entendo que esse João é conhecedor da palavra. Ele é conhecedor de que viria o Messias. Por quê? Porque o João Batista que nós conhecemos agora, ele veio para preparar o caminho para o Salvador. E as palavras que João Batista pregava na margem do Rio Jordão, no capítulo 3 do livro de Mateus, não eram palavras belas que acariciavam o homem e o coração. As palavras que João Batista pregava eram palavras duras, como: arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira divina? E dentro desse contexto, desta pregação, desse homem conhecido como João Batista, que é diferente desse João que eu estou citando para vocês, a pregação dele salvava almas. Vidas eram impactadas, pessoas eram batizadas, e a Bíblia chega a mencionar que eram multidões de pessoas sendo batizadas nas mãos desse homem conhecido como João Batista. Essas mesmas palavras, se nós pregarmos nos tempos de hoje, a palavra que João Batista pregava, muita gente não volta mais para a igreja. Muitos vão sair birrados, vão sair bravos, mas mesmo que a palavra seja dura, é importante nós ouvir. Por quê? Porque mesmo que ela seja dura, o Pai está falando conosco. Mesmo que nós viemos fazer bico, que a palavra seja dura, mas nós vamos glorificar, porque eu estou entendendo que o Pai está falando comigo. Esse João começa a ser
um seguidor. Agora ele vai ser um discípulo de Jesus. Jesus o chama no capítulo de número 4 do livro de Mateus. Perceba-se que passar pela praia, Jesus chama Pedro, Jesus chama André, Jesus chama Tiago e Jesus chama João. Esse João que vai passar coisas extraordinárias com o nosso meigo nazareno. Esse João, dentro da Bíblia Sagrada, ele é conhecido como o discípulo amado. Ele é conhecido como o discípulo amado. Foi ele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Foi ele mesmo, ele que reclinou. A Bíblia não cita o seu nome, mas o chama de o discípulo amado. Olha só, verso de número 23 do capítulo de número 13. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Perceba-se que ele está falando deste João, que eu nesse momento estou citando. João, ele vai ser uma testemunha ocular, e é somente ele que vai escrever, que vai nos detalhar, que vai nos fazer a narrativa dentro do seu livro. No capítulo de número 17 do livro de João, é ele que vai narrar a oração sacerdotal de Jesus Cristo, uma oração na intimidade com o Pai. Perceba-se, a oração de Jesus, ele ora por si mesmo. Na oração de Jesus, ele ora pelos seus discípulos. Na oração de Jesus, ele ora por todos os crentes. Esta é uma oração sacerdotal, o Deus vivo, com intimidade com o Filho na terra. Esse João, o Evangelho de João, é diferente dos três. De fato, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque são muitos semelhantes. Perceba-se, Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Esse João este que eu estou citando para você, que neste momento está me ouvindo, ele apresenta Jesus como filho de Deus, o Deus encarnado sobre a terra. João apresenta Jesus primeiro como verbo, capítulo 1, verso de número 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verso de número 14 do capítulo de número 1 é o próprio João que descreve sobre o verbo que se fez carne. Entenda, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça. Perceba-se que esse João, ele faz algumas narrativas que você não encontra tanto no livro de Mateus, como no livro de Marcos, e muito menos no livro de Lucas. No livro de João, você vai ver que ele apresenta um Jesus como eu sou. No livro de João, ele apresenta Jesus como eu sou o pão da vida. No livro de João, ele apresenta Jesus, e Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. No livro de João, ele apresenta Jesus, e Jesus dizendo, eu sou a porta. No livro de João, ele apresenta Jesus, e Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. No livro de João, ele apresenta Jesus, e Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No livro de João, ele apresenta Jesus, aleluia, e Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Perceba-se, os
a maioria dos milagres de Jesus, narrado por esse João que eu estou ditando, são inéditos em relação aos outros evangelhos. João selecionou 7 milagres, sendo 5 milagres inéditos. Esses 5 milagres você só encontrará no livro de João. E qual é, pastor, esses 5 milagres? O primeiro milagre é Jesus transformando a água em vinho, só encontra no livro de João. O segundo milagre é Jesus curando o filho de um oficial do rei, só também encontramos no livro de João. O terceiro milagre é Jesus curando o paralítico no tanque de Betesda, também só encontramos no livro de João. O quarto milagre é Jesus curando, aleluia, um cego de nascença, isso encontra em João capítulo 9, também só encontra no livro de João. E o quinto milagre nós só encontramos também no livro de João, que é a ressurreição de Lázaro. Perceba-se, ele faz a narrativa de 7 milagres, mas 5 milagres deles são inéditos, só encontra-se no livro de João. E perceba-se que ele narra o Deus encarnado sobre a terra, como o capítulo 1, ele é o Filho de Deus. O capítulo 2, João narrando, ele é o Filho do Homem. O capítulo 3, João narrando, ele é o Mestre Divino. O capítulo 4, João narrando, ele é o ganhador de almas. No capítulo 5, João narrando, ele é o médico amado. No capítulo 6, João narrando, ele é o pão que dá vida. No capítulo 7, João narrando, ele é a água da vida. No capítulo 8, João narrando, ele é o defensor dos fracos. No capítulo 9, João narrando, ele é a luz que brilha eternamente. No capítulo de número 10, João narrando, ele é o bom pastor. No capítulo de número 11, João narrando, ele é o príncipe da paz e a ressurreição. No capítulo de número 12, João narrando, ele é o grande rei. No capítulo de número 13, João narrando, ele é o servo bom. No capítulo 14, João narrando, ele é o consolador divino. No capítulo 15, João narrando, ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, João narrando, ele é o doador do Santo Espírito de Deus. No capítulo 17, João narrando, ele é o grande intercessor. No capítulo 18, João narrando, ele é o sofredor modelo. No capítulo 19, é o mesmo João narrando, ele é o Salvador que foi crucificado. No capítulo 20, João narrando, ele é o conquistador da morte. E no capítulo de número 21, João narrando, ele é o que restaura o arrependido. Perceba-se que no capítulo de número 21, que nós acabamos de detalharmos o texto, e a sua epígrafe diz, a pesca maravilhosa. Você também encontra essa mesma epígrafe no texto de Lucas, no capítulo 5, sobre a pesca maravilhosa, mas o intuito do texto são diferenciados. Aqui, no capítulo de número 21, depois que Jesus é crucificado, a Bíblia menciona que os discípulos se abateram ao ponto de eles não saber o que irão fazer, ao ponto de chegar nesse estado esse que Pedro se encontrava. E quem era Pedro? Pedro, ele nasceu em Betsaída, era filho de João, Bar-Jonas, também traduzido por Jonas em algumas versões. O irmão de Pedro era André. Ele morava em Cafarnaum, onde tinha um pequeno negócio no ramo da pesca com seu irmão. Em sociedade, perceba-se que todos conheciam Pedro. Ele tinha uma sociedade com Zebedeu e os seus 2 filhos, Tiago e João. Pedro
também, ele era casado, mas a Bíblia não menciona muito mais sobre o restante da sua família. Apenas diz que Jesus curou a sua sogra. O que Pedro viaja com a sua esposa é em 1 Coríntios capítulo 9, verso 5. Perceba-se que agora ele se encontra frustrado. Por quê? Porque textos antes, a Bíblia diz que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Perceba-se que Jesus está sendo julgado dentro do sinédrio. Pedro está fora. Quem olha para Pedro vai dizer: tu és igual a ele, tu fala como ele, tu anda como ele, tu veste como ele. E Pedro o nega, e Cristo já tinha o avisado Pedro que ele ia o negar. Pedro conhecia muito bem o Cristo. Por quê? Porque Pedro fez parte dos 3 discípulos que foi mais íntimo com Cristo. Assim também como foi João. Pedro participou de coisas extraordinárias com o nosso Jesus Cristo. Porque Pedro andou sobre as águas. Pedro tenta andar sobre as águas, mas para encontrar Jesus, Mateus 14, 22 ao 33, Pedro, ele na confissão de fé, Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus o repreende. Pedro tentando repreender Jesus por falar sobre a morte, mas o Jesus também repreende. Quem está no Monte da Transfiguração? Pedro é testemunha ocular, assim como João. João também é testemunha. Quem levanta uma espada para defender Jesus lá no Getsêmani e corta a orelha de um homem por nome de Malco? É esse mesmo, é esse conhecido como Pedro. E ele vai negar Jesus em Mateus capítulo 26, verso de número 69 ao verso de número 75. Esse Pedro, ao negar Jesus, perceba-se que Jesus foi crucificado. Eu entendo, não diz a Bíblia, mas eu abro um parente para você entender que não deu tempo dele chegar até Jesus, de ele ajoelhar até Jesus, de ele pedir perdão até Jesus. E isso o entristece ao entender que quando Jesus foi morto no madeiro, perceba-se que a Bíblia registra que somente um dos discípulos estava aos pés da cruz do Calvário. Quem era? É esse homem, conhecido como o discípulo amado. É esse homem, conhecido como João. Perceba-se que os demais fugiram por medo. Agora, esse Pedro se sente entristecido. Para ele, parece que tudo acabou, parece que não tem mais jeito. Nesse momento, eles esquecem a palavra do que o mestre disse: eu vou morrer, mas ressuscitarei ao 3º dia. Esse momento eles esquecem. Por quê? Porque a angústia o bateu, a tristeza invadiu o teu coração, ao ponto de Pedro olhar para os demais que estavam com ele. E o texto que nós lemos, foi Pedro que disse: vou pescar. Perceba-se, quando bate angústia, achando que no meio da história não tem mais jeito, achando que está tudo acabado, achando que não tem mais caminho para trilhar. Ou, eu abro um parente para você me entender, Pedro está achando que a promessa não há de acontecer. Ele está achando que a promessa
promessa não vai se concretizar. Pedro vem desanimado, Pedro vem abatido, e quando ele está abatido, ele não guarda só para ele, ele é carregador de pessoas que vão estar desanimados. Por quê? Porque quando Pedro está desanimado, qual é a palavra de Pedro? Vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia. Olha só, Pedro está dizendo: vou voltar a fazer o que eu fazia. E o que Pedro fazia? Era pescador. Ele estava na sua, aleluia, pescando, na sua empresa, pegando o seu sustento. Quando ele larga tudo para seguir Jesus, agora Jesus está morto, Pedro o nega, e ele negando, não tendo a oportunidade, entende isso aqui, não tendo a oportunidade de chegar ao Pai, dizer: Pai, pequei, de se dobrar aos pés do mestre e dizer: pequei. Ele vê Jesus morto, ele vai se sentir incapaz, a tristeza invade a alma, a tristeza invade o coração, ao ponto dele dizer: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, a minha história acaba aqui, o meu momento para aqui, vou voltar a fazer o que eu fazia, porque daqui para frente eu não sei mais o que fazer. Vou voltar a fazer o que eu fazia, porque daqui para frente não tem mais jeito para mim. Parece que eu abro um parente para você entender. Parece que Pedro está dizendo: Cristo está morto, Jesus foi crucificado. O que será de mim agora? O que eu vou fazer agora? Eles, em meio à angústia, em meio à tempestade, em meio à luta, em meio à prova, em meio ao deserto, Pedro está esquecendo a palavra de Jesus para a vida deles, que eles seria um instrumento e que Deus, Jesus, estaria com eles todos os momentos. Eles esqueceram, e nós não somos diferentes. No meio da luta, no meio da tempestade, no meio da perseguição, no meio da batalha cotidiana da vida, no meio dos levantes, por quê? Porque Satanás tem os seus enviados para se levantar contra mim e contra você, e no meio destas provações nós vamos chegar a dizer: para mim não dá, eu vou desistir, eu vou parar, vou retroceder. É o que Pedro está fazendo junto com os demais discípulos. Vou retroceder, porque daqui em diante eu não posso mais, não consigo mais, não caminho mais, não ando mais. Ah, meu irmão, eu sei que o meu Jesus está diante da palavra, falando com você. E qual é a palavra que Jesus está falando, meu irmão Vitor? Não é tempo de retroceder, não é tempo de voltar para trás. Não é tempo de desistir. O que a palavra que eu libero para você que estás neste momento me ouvindo é: prossiga, 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 porque aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel, é fiel, é fiel. Eu vou dizer de novo para você: aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel, é fiel, é fiel para terminar. O que ele prometeu vai concretizar. O que ele falou vai acontecer. O que ele ditou está ditado.
liberado, o que ele falou está falado, e pode levantar Satanás, pode levantar enviado de Satanás e abrir a boca dizendo: você não vai, mas eu trago uma palavra de Deus para você que está me ouvindo. Deus está dizendo: você vai prosseguir, porque a palavra foi liberada e eu estou com você. Elemai, eita glória. Pedro está dizendo: vou voltar, vou retroceder. Pedro está dizendo: eu vou voltar para trás, vou desistir. É o capítulo de número 21, se você pegar do livro de João e meditar, você vai entender. Pedro está dizendo: eu vou voltar. Só que quando nós fazemos as nossas escolhas, entenda, quando procuramos fazer a nossa escolha, do nosso jeito, fazer a nossa própria vontade, tudo sai do lugar. Quando colocamos a nossa mão, nada dá certo. Oh, glória. Por quê? Porque ele diz assim: ó, vou pescar. E o texto diz que eles pescaram a noite inteira. Perceba-se que eles são conhecedores do mar. Eles são conhecedores do tempo. Sabe o momento e a hora que é bom para pescar. Sabe como o mar está para poder pescar, para poder sair. E o peixe era a sobrevivência da sua casa. Mas nesse dia o texto diz que eles pescaram a noite toda e nada o pegaram. Só pegaram canseira, desânimo. Por que pegaram canseira e desânimo, irmão Vitor? Porque eles foram fazer do jeito deles. A palavra que liberaram foi do homem: eu vou pescar. A palavra quem disse foi o homem: eu vou. Eu vou pescar. Eles pescaram a noite toda e nada apanharam. É a Bíblia que nos diz. É a Bíblia que nos fala. Olha só o verso 4. Sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era Jesus por causa dos desânimos. Estavam abatidos. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam eles: não. Eles não pegaram nada. Só que a história muda, porque quem vai liberar a palavra agora é o próprio Jesus. Oh, glória! Quando tentamos fazer do nosso jeito, tudo sai fora do prumo. Quando tentamos colocar a mão e queremos fazer da nossa vontade, tudo dá errado. Nada dá certo. Nada. Mas agora quem vai liberar a palavra, é o Todo-Poderoso. Quem vai liberar a palavra é o grande eu sou. Quem vai liberar a palavra é aquele que tem o poder no céu, na terra e tem poder também no inferno. Quem vai liberar a palavra é o Jeová Jireh. Quem vai liberar a palavra é o Jeová Nissi. Quem vai liberar a palavra é o Jeová Shalom. Quem vai liberar a palavra é o Deus Todo-Poderoso, aquele que manda no céu, aquele que pega as águas da terra na palma das tuas mãos, aquele que chama cada estrela por teu nome. É ele que vai liberar a palavra. E aonde é, irmão Vitor? É no verso 6. E ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Ele está liberando a palavra. Agora a história muda. Quem está liberando a palavra é Deus. Quem está falando é Deus. Quem está ordenando é Deus. Quem está dando a ordem agora é Deus. Deus está liberando a palavra. E eu libero uma palavra de Deus na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã, para a tua casa e para a tua família. Você vai jogar a rede e vai puxar milagre, providência, restauração, cura. Por quê? Porque Jesus está dizendo: não é tempo de retroceder, não é tempo de recuar e muito menos desistir. Porque quando você desistir, recuar, retroceder, tudo vai sair fora do prumo.
tudo vai sair fora do lugar, tudo vai dar errado. Mas Jesus está dizendo: eu estou entrando no teu barco e vou liberar a palavra para você. Volta, continua para frente. Continua, porque o milagre está chegando. Providência está chegando. Está chegando o milagre para a tua vida, a providência para a tua casa. Deus está revestindo você de uma nova armadura. Deus está dando força ao cansado. Deus está levantando o caído. Deus está curando. Deus está fazendo coisa extraordinária nesta noite, 10h29 da noite. Se eu fosse você, eu já pegava e guardava na tábua do meu coração, já guardava na tábua do teu coração, porque está chegando providência, porque está chegando milagre, está chegando renovo, está chegando restauração, está chegando uma libertação, está chegando um novo momento, uma nova história, porque agora quem está liberando a palavra é o Todo-Poderoso, agora quem está liberando a palavra é o grande eu sou, agora quem está liberando a palavra é aquele que é dono de tudo. Ele está dizendo: prossiga, prossiga, não desista, prossiga porque eu estou contigo, prossiga porque eu sou teu Deus, prossigo porque eu te esforço e te ajudo, prossiga porque eu entro na tua história e faço coisa nova. Você pega essa palavra, você guarda na tábua do teu coração, pois ele está dizendo: prossiga, prossiga, não desista, não volte atrás, só prossiga, filho meu, prossiga, filha minha. Você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar lá onde, movido no milagre, na providência, na restauração. Prossiga! Você se sente incapaz e já quis voltar atrás. Senhor Deus,